Fala pessoal, tudo bem? No Meio Explica de hoje a gente vai falar sobre os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que entraram em vigor essa semana, flexibilizando o acesso a armas no país. Uma das grandes promessas de campanha de Jair Bolsonaro foi a flexibilização do acesso às armas. E de fato, desde que ele assumiu o poder, ele tem tentado cumprir com um combinado, né? A partir de uma série de decretos que foram publicados alterando a regulamentação. Esses decretos presidenciais funcionam como complemento às leis e por isso eles não precisam da análise do Congresso. No caso específico das armas de fogo, o foco principal do presidente Jair Bolsonaro é a alteração do Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. Tanto que as primeiras mudanças começaram em janeiro de 2019, logo após ele ter assumido o poder. E os decretos daquela época tratavam da posse de armas, ou seja, do direito de ter um revólver em casa ou no seu estabelecimento, por exemplo. E o texto daquela época determinava, entre outras coisas, que os moradores das áreas urbanas com alto índice de violência e das áreas rurais também pudessem ter posse de até 4 armas, ou seja, até 4 armas em casa, desde que essas pessoas cumprissem com os requisitos necessários e comprovassem à Polícia Federal a real necessidade de ter todo esse armamento. E outra mudança significativa no período foi a ampliação do prazo de validade do registro da arma, que passou de 5 para 10 anos. Só que as mudanças não pararam por aí. No dia 12 de fevereiro deste ano, véspera de carnaval, o presidente Jair Bolsonaro publicou 4 novos decretos, que também não foram analisados pelo Congresso, e parte deles entrou em vigor neste mês de março. E esse texto ele altera o Estatuto do Desarmamento e também os decretos anteriores editados em 2019, ampliando e flexibilizando o acesso à compra, à posse e ao porte de armas de fogo. E aqui é importante dizer que o porte é o direito de sair de casa armado. Eu vou citar aqui algumas das principais mudanças do texto deste ano, que diz o seguinte: ele amplia de 4 para 6 o número de armas de fogo que um cidadão comum pode ter em casa desde que tenha autorização para isso. Permite que caçadores possam comprar até 30 armas e atiradores 60 sem autorização do Exército, e tira do Exército também o controle sobre munições e acessórios para armamentos. Passa de 1.000 para 2.000 a quantidade de munições que os colecionadores, os caçadores e os atiradores podem comprar por ano. E autoriza o porte simultâneo de 2 armas de fogo, algo que até então não era permitido. E um dia antes desses decretos entrarem em vigor, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, concedeu uma liminar que suspendeu trechos do texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E essa decisão foi motivada por uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PSB no início deste ano. E com isso, nem tudo saiu como planejado para o presidente Jair Bolsonaro. Os pontos que eu acabei de citar, por exemplo, estão por hora suspensos. Segundo a ministra, esses decretos fragilizam pontos do Estatuto do Desarmamento, que inaugurou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional. E além disso, ela também cita que esses decretos extrapolam os limites do Poder Executivo de regulamentar leis. E o que vai acontecer a partir de agora, né? Bom, essa suspensão, digamos assim, deverá ser votada pelo plenário do STF nos próximos dias, ao que tudo indica, em uma sessão virtual. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria fazer mais 2 comentários. O primeiro é dizer que o presidente Jair Bolsonaro já usou como justificativa para essa população armada o referendo de 2005, em que o voto popular decidiu pelo direito a armas. O segundo é um dado da Polícia Federal que diz que só no ano passado mais de 179 mil novas armas foram adquiridas, um aumento de 91% em relação ao ano anterior. E aí eu deixo aqui uma pergunta: o que você pensa de tudo isso? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. É isso, e a gente se vê na próxima semana em mais um Meio Explica.